Fala aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer uma tática personalizada que muita gente está gostando, é uma tática bem interessante. Acredito que seja a tática mais equilibrada do FIFA e do UFC, que é a 4-2-3-1. Ela tem dois volantes, três meias e um atacante, né? O meia central ali ele aproxima bastante do atacante. E na hora de defender, a gente tem sempre os dois volantes ali postados e o meia esquerda e meia direita para fechar a linha de quatro no meio do campo. Bom, na parte aqui de tática personalizada, a gente coloca estilo defensivo equilibrado, a amplitude 46. Aqui na profundidade a gente vai colocar 72. É uma tática que fica bem ofensiva, ela é bem, a linha de defesa fica bem avançada. Não que a tática seja muito ofensiva no sentido de aquela tática para ganhar o jogo no final, né? É uma tática para começar a partida. Mas a linha de defesa é um pouco mais avançada. Até para se aproveitar daquela marcação um pouco mais automática, né? O time fica bem à frente e tem que ter uma preocupação de relevar um contra-ataque ou alguma coisa assim, mas mantendo a linha de defesa arrumadinha, não dá muito problema. A chegada é equilibrado, criação de oportunidades aqui padrão, né? Passes direcionados. A amplitude também é bem alta, 62. Atletas na área, 6 barras. Escanteio, eu deixo 3 e falta 2. Então é uma tática bem diferente, né? A amplitude bem aberta no ataque. Como ela não tem nem meia esquerda, meia direita, é para poder ajudar um pouco, né, ao ataque pelas pontas e a defesa bem avançada. Eu vou mostrar aqui as instruções dos jogadores e depois vou mostrar alguns lances de como a tática funciona na prática, né, em game. Bom, o goleiro aqui a gente não está mexendo em nada, os dois zagueiros também não. O lateral direito fica na defesa e puxa a marcação, a gente deixa o resto no padrão. Lateral esquerdo, mesma coisa, né? Fica na defesa e puxa a marcação. Então aqui vocês podem reparar que ao contrário de outras táticas que a gente deixa sempre um lateral avançando, essa daqui não, essa daqui os laterais vão ficar na defesa, vão fechar a linha certinho da defesa, até para equilibrar a questão que a gente vai jogar com linha alta. A mesma coisa que os volantes, a gente vai deixar os dois iguais, né? A gente só está mexendo em cobrir o centro nos dois. Aqui tem um detalhe importante. Eu estou jogando com o Kanté como meu primeiro volante. Ele tem dedicação média para ataque e alta para defesa. O Kanté é um jogador que dificilmente avança, né, por natureza da carta mesmo. Então não tem problema eu deixar o ataque equilibrado. Uma vez ou outra ele vai subir um pouquinho, mas no geral ele vai ficar na defesa. Mas se você está jogando com um jogador que tem dedicação alta para o ataque, né, um alta-alta, por exemplo, ou um jogador que, sei lá, por natureza da carta ela avança mais, você chega aqui e coloca ficar na defesa nesse jogador. Vai ter um mais fixo e um mais solto, né? Mas aqui no padrão eu estou deixando equilibrado. Aí vale o teste de cada um e ver como prefere. O meia-direita ele volta para defender e entra na área para o cruzamento, né? Para poder ele fechar a linha no meio-campo e também para poder ajudar lá na hora de finalizar. O meia-esquerda a gente vai fazer a mesma coisa, volta para defender e entra na área para o cruzamento. Esse meia mais central aqui, né? A gente só vai deixar na instrução de ficar no ataque, o resto a gente vai deixar no padrão. Aqui justamente para ele não voltar tanto, né? Para ele não se preocupar com marcação. A marcação já vai ficar ali com duas linhas de quatro. E no centroavante, equilibrado tudo, e só mexe no chegar por trás, né? Aqui, esse chegar por trás tem que ser um jogador com mais mobilidade. Eu sempre sinto que isso aqui não funciona bem com um jogador mais pesado. Por exemplo, se você tiver com Harry Kane, ele não vai funcionar tão bem. Até um Haaland também. Enfim, aqui, se for um atacante pesadão, faz o teste e achar que não está legal, testa aqui o ataque padrão, né? Ou até um pivô. Eu gosto às vezes de usar pivô com esse tipo de carta. Mas aqui com o Gerd Miller eu estou usando no chegar por trás. Então, pessoal, agora eu vou mostrar algumas imagens de como a tática está funcionando em game. Aqui, pessoal, a jogada do primeiro gol. A gente vê ali o Dumfries dando bote, tocando no Tevez. A gente repara aqui como está certinho a tática, né? O Tevez um pouco mais atrás do Miller. A linha aqui de 4 do meio campo, né? O Dumfries acabou tomando um carrinho e ficou para trás. Mas tem o Best, Kanté, Ballack e aqui em cima o Neymar. E aí o Tevez vai começar a jogada. Ele segura, toca lá em cima no Neymar. A gente percebe aqui ó, como o Ballack já se apresentou. Ele que está como um volante, né, na tática, né, um segundo volante. Mas lembrando que a gente não colocou a instrução de ficar na defesa, então ele foi embora, ele se apresentou. E ele recebeu, acabou recebendo. Tocou aqui embaixo para o Gerd Miller. Ele tocou bem aberto aqui
o Best, né? Na verdade, o Best não estava abrindo muito, né? Conforme a tática não tem, ele não é meia direita, ele é um meio, né? Então ele recebeu ali não tão aberto e fez o gol. A gente vê nessa jogada que é bem equilibrada a tática, né? O volante fica, né, fazendo papel de volante, se apresenta só na boa, né? Tem ali os meias pela direita e pela esquerda bem definido, né? Tanto na hora de defender, a gente viu ali que tinha uma linha de quatro perfeita na defesa e mais uma linha de quatro no meio do campo. É uma tática bastante equilibrada, tanto para defender como para atacar. Aqui uma jogada que a gente já está recebendo o ataque, né? E a gente vê aquele equilíbrio que eu falo, né? A gente tem aqui embaixo o lateral esquerdo. Ele subiu um pouquinho para dar o bote, mas ele já está voltando. O Neymar aqui, que é o meia mais à esquerda, está voltando para fazer essa marcação aqui. A gente tem os dois volantes, né? O Ballack e o Kanté. E aqui em cima está o George Best. O Tevez fica um pouquinho atrás do atacante, que já está segurando mais lá na frente. E um dos segredos da marcação aqui é sempre essas linhas equilibradas. A gente vê nesse lance que a defesa está com a linha bem postada. Olha aqui, certinha a linha de defesa. Devido aqui aos botes, o meio-campo acabou se desfazendo um pouquinho, mas ainda está aqui, né? O Neymar, o Ballack, o Kanté e o Best. E a defesa está muito pertinho um do outro. A gente vê que esse cara aqui tem dois marcadores, esse aqui tem dois marcadores e esse aqui tem dois marcadores. Todos encaixados e dificilmente o adversário vai conseguir acertar o passe. E se conseguir acertar o passe, dificilmente o jogador vai receber a bola e conseguir fazer alguma coisa. Ó, um passe já foi interceptado. Aqui já em outra partida, a tática 4-2-3-1 é uma das mais fáceis de jogar em relação à marcação, principalmente. Ela e a 4-4-2, porque fica muito definido quais são os jogadores que fecham as linhas, né? A gente, quando tem tática com três meio-campo, a gente sempre tem que ter aquela preocupação de montar a tática para os jogadores mais marcadores ficarem mais ao centro, para os jogadores da qual jogador vai fechar cada ponta, né? A gente tem essa preocupação e aqui não. Aqui a tática está sempre mais ou menos equilibrada, né? O meia mais central ali ele já fica mais para o ataque e o restante dos jogadores ele só andar para trás eles já fecham as posições dele, não precisa de grande movimentação, né? No geral, a gente olha, a gente reparar aqui nessa jogada, as linhas de defesa estavam lá em cima, aí junto com as linhas de quatro do meio campo, e eles voltaram certinho, né? Então, aqui linha de meio campo e a linha de defesa, eles vão para lá, vão para cá, se movimentando sem deixar muito espaço para o adversário. Ó, a linha certinho de meio de campo, e ali o Kanté já roubou. Quando as linhas estão bem postadas e estão bem fechadas, é muito comum o adversário errar passe, né? Muito comum. Mais uma vez ali, a linha de defesa certinha, o adversário errou passe de novo. Não tem muito mistério jogar na 4-2-3-1. A gente precisa saber ali a posição de cada jogador, né? Quem tem um volante mais marcador e um segundo volante, ter essa preocupação de um jogador mais marcador ficar sempre mais na defesa, né? A gente não avançar muito ele com a bola. E o outro jogador a gente já sabe que ele pode chegar, né? Mais à frente, que no meu caso aqui é o Bala, que ó, ele tá ali, avançou, mas o Kanté tá ali nivelado do lado dele, ó, já recebeu. Bala, que Neymar tá lá na esquerda, ó, o Tevez, que é o meia, o Tevez é o meia, né, que fica mais ao centro, e ele realmente ficou aqui na posição mais central para receber o passe do Bala, que tá aqui o centroavante, o Gerd Müller, e o Neymar recebendo na esquerda para poder tentar uma jogada. E aqui nessa jogada, né, a gente vai ter, como sempre, né, os atacantes entrando na área e a gente vai ter a possibilidade de rolar para trás para algum volante. O Neymar segurou, rolou para o Bala, que ele já estava dentro da grande área, ó, acertou o chute e fez o gol. Justamente por aquela vocação, né? É alta-alta e ele já vai subir naturalmente. Eu também não botei para ele ficar na defesa e ele já vai aparecer lá na frente. A defesa bem arrumada, né? Fechou ali no meio do campo. Quem deu o passe ali foi o Tevez, né, o meia mais central, e o único atacante do time avançou e fez o gol. Tudo começou ali na defesa bem postada, né, os quatro zagueiros bem alinhados. É a vantagem da gente colocar os laterais para não subir. Tem essa grande vantagem. A linha de defesa está sempre bem postada. Porque não parece, mas se seu lateral direito, por exemplo, avança,
o zagueiro mais à direita, ele vai chegar um pouco mais para a direita e você vai tirar todo mundo da posição. Você não vai deixar os quatro zagueiros mais alinhados ali atrás, né? Conforme é o ideal na defesa. Aqui dá pra gente ver, pessoal, como a linha de defesa tá alta, né? O Marquinhos foi dar o bote aqui na frente do meio do campo. Voltando aqui, ó, eu perco a bola, olha a minha defesa onde tá. Olha onde tá todo mundo. Todos os jogadores no campo de ataque. Isso aqui é interessante porque a gente diminui o campo, né? A gente não dá espaço para o atacante chegar lá na defesa. E essa defesa avançada é tão meta porque a maior dificuldade que a gente tem na marcação desse jogo é o mano a mano ali na nossa defesa, né? Que o atacante vem com aquela corrida controlada e passa direto do zagueiro. E quanto mais a gente evitar que a bola chegue próximo do nosso gol, é o ideal, é o melhor para a gente. Então, uma das formas de fazer isso é jogar com a defesa avançada, né? E aqui a gente dá prosseguimento à jogada, todo mundo no ataque, o Marquinhos foi roubar a bola ali no meio do campo. Uma das coisas importantes na defesa avançada, que se eu tiver algum lance aqui eu vou tentar mostrar para vocês, é que se por acaso, aqui por acaso a bola veio, o Marquinhos roubou e ok, pegamos a bola e vamos pro ataque. Mas se o atacante passar, a gente vai voltando com nossos jogadores de defesa, só cercando, né? E vai, de preferência, puxando jogadores de meio campo, né? Então, eu vou puxar um volante, vou puxar um ponta para poder tentar fechar e não vou tentar e vou tentar no máximo não mexer na linha de defesa para a linha de defesa mais próximo do nosso gol ela se organizar e o adversário ter menos chance, né? Tá com a defesa menos aberta possível. Então, esse é o segredo, voltar devagar, voltar mantendo a organização defensiva, principalmente a linha de defesa, tentar puxar jogadores de meio do campo para defesa não ficar tão exposta, né? E a gente tentar evitar um lance de contra-ataque com a defesa muito aberta. Aqui que eu falei, ó, com a corrida controlada, como ela é, né? Dificilmente o zagueiro consegue tirar essa bola, né? Então, eu fiz, né, o que eu tento evitar que aconteça contra mim lá, e é um dos motivos de jogar com a defesa avançada. Então, pessoal, o principal ponto positivo da 4-2-3-1 é o equilíbrio, né? Uma tática que a gente não precisa se preocupar tanto com reposicionar jogadores na hora de defender, já fica mais ou menos arrumado, né? Na hora de defender, isso faz muita diferença. É uma tática que a gente tem jogadas pela ponta, né? E tem mais central também, né? A gente deixa a amplitude aberta justamente para o meia mais à esquerda e mais à direita eles conseguirem avançar, né? Para abrir, né? Dar amplitude para o time. Mas, ao mesmo tempo, né, conforme eu mostrei lá no primeiro gol que eu fiz com a tática, o Best ali, meu ponta direita, meu meia mais à direita, na verdade, né, ele dá uma centralizada na hora de chegar próximo do gol, né, ele se apresenta para receber a bola mais ao centro. E, se necessário, ele dá amplitude para receber a bola aberta quando a gente está mais atrás. E aqui, mais uma vez, nessa jogada, a gente vai ver esse equilíbrio defensivo. A defesa bem fechada, né? A linha de defesa bem fechada, né? Então quase todo mundo junto aqui. Então facilitou o bote ali do Marquinhos. E a gente vai ver que o nosso meia-direita tá já chegando, o Neymar aqui também já tá chegando. Se eu não me engano, o Neymar tem dedicação baixa para defesa, então ele demora um pouquinho mais a recompor. E tem os dois volantes já também bem fechando aqui o centro. Então a gente rouba a bola. E aqui na hora de armar, a gente vê exatamente a organização do time. Linha de defesa, meia direita, meia esquerda aqui embaixo no canto, Neymar, Best lá em cima, os dois volantes. Eles já vão abrir para dar aquela amplitude para poder tentar receber a bola na ponta. E aqui no radar a gente consegue ver, né, que tanto o meia quanto o atacante eles já ficam mais centralizados, né? Como se fosse dois atacantes ali esperando para receber a bola. E pessoal, uma situação interessante, né? O Best está aqui bem avançado e o lateral direito ele subiu para fechar a linha do meio do campo sem eu pedir, né? Ele não era nem para subir, mas ele automaticamente subiu. Com isso, minha linha de defesa só tem 3 jogadores. E aqui a gente vai ver como que o time vai se organizar para fechar essa defesa. Ele tentou dar o bote, fez a falta, não conseguiu, levou vantagem. E olha que interessante, o Kanté, ele se posicionou, o Kanté tem um posicionamento defensivo muito bom. Ele já tentou fechar um pouquinho aqui para dar uma segurança enquanto o lateral direito volta, né? Eu até setei errado, aqui no meu tá o Best setado,
Mas aqui nessa situação, para mim, o mais importante é sempre tentar recompor a linha de defesa. Se eu, por acaso, não conseguir puxar o lateral direito, eu venho com o Best mesmo. Eu tento voltar com ele para poder, né, tentar cobrir aquele espaço que está aberto ali na minha defesa. Mas eu já mudei, vi que o Kanté chegou, eu já mudei para o Kanté, né? Eu percebi que ele já estava ali tentando cobrir aquele canto ali. Então, outra coisa interessante, a gente bota para cobrir o centro, mas a inteligência artificial, ela sempre dá preferência de fechar as linhas, né? Então, o Kanté percebeu o espaço e já correu para fechar e eu fui tentar controlar ele. Ó, nesse momento aqui, quem está mais à direita aqui é o Dumfries, né, o lateral direito. O Kanté já veio dar o bote aqui na lateral direita. Né? O time deu uma desorganizada boa aqui. Mas a linha de defesa pelo menos tem 4, que é importante demais para a gente manter o equilíbrio defensivo e dificultar a entrada dos atacantes do adversário na nossa área. Ó, o Kanté não deu bote, o Dumfries voltou já e não voltou a tempo para poder receber. E ali o atacante vai receber. E aqui que eu falo, tanto dessa tática ser bem equilibrada, a defesa fica bem postada com ela, como também da linha de defesa bem arrumada. O jogador recebeu, os dois zagueiros já estão bem próximos, né? Ali em cima tem um outro jogador que já está meio que marcado pelo lateral esquerdo e o ataque adversário está meio sem opção. Aí o Marquinhos foi ali e já roubou a bola e já armou o contra-ataque. O Kanté já recebeu, abriu na direita, tudo muito organizado, né? Cada jogador na sua posição. Ó, o Miller, essa questão aqui do Miller receber na frente é muito da instrução de chegar por trás. Ele acaba tendo essa movimentação também. Mesmo no equilibrado, né? O jogador varia entre todas as outras opções, né? Pivô, chegar por trás. Né? Isso é bem característico da chegar por trás. Ó, aqui nessa jogada, o Tevez ele foi um pouco para a esquerda para poder receber a bola. Né? Ele fica meio com liberdade ali pelo meio. E o nosso atacante recebeu e quem foi finalizar? O volante, né? O Ballack. Ele se apresenta bem lá na frente para poder atacar. O Ballack é uma carta muito boa mesmo. Defende bem, tem um físico legal e finaliza muito bem. Deve ser, eu não testei ainda, mas deve ser bem parecido com o Bruno Fernandes. Mas o Bruno Fernandes ele é mais magrinho, né? Então, algumas jogadas no corpo ele não deve conseguir ganhar conforme o Ballack, mas em compensação tem mais agilidade. Bom, pessoal, essa foi a tática 4-2-3-1. É uma das táticas mais utilizadas aí historicamente no FIFA e aqui no UFC 24 não é diferente, muita gente usa. Como eu falei, é uma tática bem equilibrada, talvez a mais equilibrada do jogo. Ela defende bem, né? Ela tem 2 volantes e mais os 4 defensores para defender. E ela tem os 3 meias e o atacante para atacar, né? Fora o avanço dos volantes, conforme aconteceu aqui no jogo. Ela tem a grande vantagem de não desarrumar muito, não precisa movimentar muitos jogadores na hora de defender, de fechar as linhas de meio de campo, que acontece em outras táticas, né? Uma 4-3-3, 4-3-2-1. A gente acaba tendo que forçar o jogador para ir para a posição, para ele fechar uma linha de 4 no meio campo, que é sempre importante defender pelo menos com 2 linhas de 4, né? Na defesa e no meio do campo. E também é boa para atacar tanto pelo centro como pelas pontas, né? Ela, apesar de ser um pouco mais fechada, não tem meia esquerda, meia direita, ou ponta direita, ponta esquerda, a gente deixa a amplitude mais aberta e os jogadores acabam se apresentando ali, dando essa amplitude para o ataque que também a gente precisa de vez em quando. E o outro ponto é a gente não deixar os laterais avançarem para manter sempre a estrutura defensiva. Então, para quem tem um pouco de dificuldade na marcação, ela é uma tática boa para isso e é uma tática que a gente vê que é bem equilibrada para atacar também. Funciona bem para defender e para atacar. Talvez não seja a melhor tática para defender e nem a melhor tática para atacar, mas provavelmente é a mais equilibrada para fazer as duas coisas. Então é isso, pessoal. Quem testar a tática, coloca aí nos comentários, deixa o feedback se a tática funcionou, se você gosta de usar a 4-2-3-1. E assim outras pessoas que forem assistir o vídeo vai ter noção do seu feedback, se a tática é realmente boa ou não. Então você faz a tática, testa e depois volta aqui e coloca nos comentários que vai ajudar muita gente. Compartilhe o vídeo com seus amigos também para testar a tática e ver o que eles acham. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e sempre que eu postar aqui novas táticas do UFC 24. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.